607, a nossa nau partia em busca de ouro e glória pra Virgínia Companhia. Cada um no novo mundo a riqueza encontraria, é o que nos garantia a Virgínia Companhia. Quem nos garantia era a Virgínia Companhia. Boa tarde, pessoal. O Deboy aqui gravando mais um vídeo. Gostaria de agradecer a vocês porque eu comecei a receber mais inscritos e provavelmente é porque a minha mensagem de avisar a vocês de se inscreverem, né, lembrar vocês de se inscreverem, funcionou, porque eu tava tendo mais likes, mais visualizações do que inscritos. E a inscrição de vocês me motiva a investir mais no fator monetário de equipamentos para trazer uma melhor qualidade de áudio para vocês. Agora vamos para o review. Antes de começar, gostaria de alertar, né, que esse vai ser um dos reviews que eu mais vou reclamar da Disney e da produção atual dela, pegando esse filme de parâmetro. E, no caso, né, o filme da vez vai ser Pocahontas. Eu vou tentar me conter para poder fazer a maior parte das críticas lá pro final do vídeo, mas caso eu não me segure, me perdoem. Lançado em 1995 e dirigido por Mike Gabriel e Eric Goldenberg, Pocahontas vem de uma leva de filme que para mim é uma das maiores representações do que foi os filmes da Disney, que foi o compilado, né, de filmes de alta qualidade, que me refiro ao filme do Rei Leão, aí depois Aladdin, A Bela e a Fera e Pocahontas, dentre outros que virão em seguida, né, que eu farei o review. Apesar de ser muito cabeçadora em relação às produções digitais, principalmente de CGI, mas me referindo especificamente às produções com maior quantidade de edição digital, eu não posso negar o fato desses vários filmes da Era de Ouro dos anos 90, com os filmes que eu acabei de citar, ser de extrema importância, mesmo que eu tenha favoritismo das animações com o estilo de desenho à mão. O filme Pocahontas é inspirado em histórias reais de exploração. Eu me esforçarei para não tentar aprofundar em relação a esses fatores históricos de exploração lá do povo inglês, para não tentar sair muito do foco. A nossa protagonista Pocahontas é uma nativa americana, filha do chefe Powhatan, e vive livre sobre aquela área. O filme deixa claro o contato que ela tem com a natureza, até de certa forma fantasiosa, com representações, né, fantasiosas, como quando ela conversa com a árvore, que eu esqueci o nome agora, mas já vou lembrar. Também o contato que ela tem com alguns animais, como um guaxinim que ela tem de amigo e um beija-flor. Eu tenho certeza que aquilo é um beija-flor, mas caso eu esteja enganado, vocês me corrijam nos comentários. Depois dessa boa cena introdutória, e esse filme é um musical, digamos assim, né? Tem várias músicas ao passar do filme e eu gosto de todas as músicas desse filme. Então, depois de introduzir esses dois povos, né, tanto o povo inglês quanto os nativos americanos lá, a Pocahontas vai falar com a árvore, que se chama Avó Willow. Será a minha Pocahontas? Vovó Willow, tenho que falar com a senhora. Bom dia, criança. Eu esperava a sua visita hoje. Que ao passar do filme serve como conselheira. Então, depois de subir em uma árvore, ela diz que vê nuvens estranhas, que no caso são as velas dos navios. E então aparece o vilão do filme, que é o governador Ratcliffe,
que está naquele lugar à procura de tesouros. No caso, ouro a ser explorado embaixo da terra. Então eles vão cavar e cavar até achar ouro ou alguma outra pedra preciosa. E então começa a ter a primeira interação entre a Pocahontas e o John Smith. Que é um inglês que ele não é apenas um inglês, ele realmente é um caçador. Ou melhor, o filme deixa subentendido que ele é experiente em matar esse tipo de nativo. Mas depois de um tempo, ou melhor, depois de um tempo não, de maneira instantânea, os dois acabam se apaixonando. A Pocahontas estava, ou melhor, o pai da Pocahontas estava planejando casar ela com um outro nativo, que era um guerreiro bem habilidoso, mas ela não queria. E eu gosto bastante da interação dela com John Smith, porque apesar de a Pocahontas ser uma nativa habilidosa, com uma personalidade forte, ela não deixa de maneira nenhuma de demonstrar um lado feminino que ela tem. Nas expressões, no jeito de agir, ela consegue desarmar o John Smith, digamos assim, apenas com a feminilidade dela. Ela não precisa bater ou provar que é super incrível, como as protagonistas, ou melhor, como algumas personagens da Disney andam se comportando, mas enfim. É um romance entre os dois, é um romance. Eles ficam indo de lá pra cá por um longo período do filme. Ele vai atrás dela, ela vai atrás dele. E então começa a ter as lições de moral que são extremamente importantes para o filme, que é o fator da diferença cultural entre os dois povos. Isso é demonstrado de maneira excelente em um musical. Com as cores do vento colorir, você só vai conseguir desta terra usufruir se com as cores do vento colorir. Composta por Alan Menken, não sei se pronuncia assim o sobrenome dele, e a letra feita por Stephen Schwartz, que ganhou o Oscar de melhor canção original com o nome da música, né, em inglês, chamada Color of the Wind, e em português, As Cores do Vento, não deixando de lado a boa dublagem brasileira, que sempre deve ser aplaudida, deixando bem claro isso. Depois dessa interação com a Pocahontas, o John Smith começa a ter uma inicial mudança de opinião. A Pocahontas também, mas infelizmente um dos homens do general acaba acertando o nativo que a Pocahontas ia se casar. Dois olhos abertos. Iniciando assim uma batalha, eles capturam o John Smith e a Pocahontas tenta libertar ele e tudo mais. O general não dá ouvidos à tentativa de apaziguar do John Smith e da Pocahontas, que eles tentam parar os dois lados, e o general acaba, ou melhor, ele tenta atirar no Powhatan, o pai da Pocahontas, mas o John Smith ele se joga na frente, sendo baleado no lugar do Powhatan. Então os homens do general que gostam do John Smith, eles imobilizam o general, deixando ele fora de combate, e o chefe ele desiste da ideia de vingança, parando assim o conflito.
Então, senhoras e senhores, temos um dos finais mais bonitos que eu já vi em uma história de princesa, né? E principalmente uma história de romance, porque eu acho que eu devo ter comentado há um tempo atrás em relação aos príncipes, que nem todos são muito bons, abrindo uma exceção para o príncipe do filme da Pequena Sereia, da Bela Adormecida e Ace. É ele sim, o grande homem do mar. Capitão John Smith? Ouvi histórias incríveis sobre ele. O senhor veio conosco nessa viagem? Claro que ele veio, seu idiota. Não se combate índios sem John Smith. Tem razão. Pelo menos até agora. Estou falando príncipe de maneira representativa, porque o John Smith ele não é um príncipe, né? Mas pegando da ideia da Pocahontas ser a representação de uma princesa e o John Smith de um príncipe. O filme, infelizmente, é curtinho. Ele é um filme que eu realmente gosto de assistir. Eu diria até que ele é um dos filmes de princesa que eu mais gosto, por causa de certas particularidades que eu falarei daqui para frente. O filme tem vários simbolismos em relação à natureza e uma lição de moral importante em relação a diferenças culturais, e lições de moral em filmes infantis são algo importante que cada vez mais está se perdendo nos filmes contemporâneos da Disney. O design do filme vem daquela leva de filmes com finalizações digitais, mas isso não tira muito o charme do filme. Claro que, se fosse no estilo feito à mão dos primeiros filmes, como Bambi, a floresta, dentre outros aspectos, seria mais detalhado, mas isso não tira o charme do filme não, principalmente porque uma das partes mais importantes do filme é a mensagem a qual ele quer passar. Agora vamos fazer a análise de ponta a ponta aqui. Eu já analisei o design, já analisei os musicais, né? O roteiro, que é impecável, só não teve uma duração maior, né? Que eu gostaria que tivesse. É um filme curtinho, mas isso não fere o filme, principalmente não fere a mensagem que ele quer passar. Agora eu vou fazer uma crítica, não uma crítica ao filme, e sim à Disney atual. Porque a Disney atual nunca vai conseguir fazer o que Pocahontas fez nos anos 90. Inclusive, se eles tentassem fazer um live action de Pocahontas, eu provavelmente não conseguiria ver nem 2 minutos do filme. Por que eu estou dizendo isso? Pois, beleza, Pocahontas ele é uma história com inspirações do que aconteceu na história, mas ele tenta suavizar, pois não foi uma história muito bonita, houve morte, né? Como eu disse, eu não vou me aprofundar muito na história real, inclusive tem uma história real, e a Pocahontas, ela realmente existiu. Se vocês pesquisarem, vocês acharão a história real da personagem, mas eu acredito que se a Disney atual ela fizesse o live action, iria se perder muito ou 100% dos pontos importantes que o filme quer passar, ou teria uma mudança de foco. Tirando o elefante branco da sala, alguns filmes da Disney têm sim um viés ideológico ao qual estragou algumas histórias. Pegando de exemplo o live action da Branca de Neve, e pior ainda, o live action de Mulan, que é um filme que eu gosto muito, ao qual tirou toda a feminilidade das personagens e transformou naquilo que, se vocês viram os filmes, né, sabe do que eu tô falando. E Pocahontas, ela é uma princesa com personalidade forte e atitude, mas como eu comentei no início do review, ela não perdeu a sua feminilidade. E eu acredito que, se houvesse um live action nos tempos contemporâneos, a Disney iria obliterar essa parte dela. Então eu acredito que, nos tempos atuais, seria impossível a Disney tentar fazer essa ligação com o público, tentando explicar essas diferenças culturais que a Pocahontas fez de maneira perfeita. Se juntar todos os live actions
da Disney ao qual tentou fazer isso, não chegaria aos pés do que Pocahontas conseguiu fazer. Caralho. Estou criticando com bastante frequência porque eu sou um fã e eu não estou gostando muito do caminho que está seguindo a Disney, né? Com certas produções. Pocahontas é um filme que eu assisti um pouco atrasado porque eu não tive acesso a ele quando era mais novo. Eu tive a outros filmes, inclusive eu também não tive acesso a Aladdin. Eu acabei vendo um pouco mais atrasado. E esses filmes aos quais eu falo que tenho toda a história dele de cabeça é porque eu tive acesso via DVDs e CD-DVD, né? E eu assistia várias e várias vezes. Mas enfim, antes que eu saia muito do foco, vou dar nota da animação de Pocahontas. Então, para Pocahontas, eu vou dar nota 9,5. Pois eu acredito que ele conseguiu passar a mensagem que ele queria, dentre outras qualidades do filme que eu já citei. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do review. Não se esqueçam de se inscreverem, de dar um like e de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Até o próximo review.